Esta charla se va a estructurar en dos partes. Primero vamos a tener una sesión más rápida y luego una charla más extensa. La charla rápida es sobre infraestructura de data centers y soberanía digital, desafíos sostenibles y regulatorios en América Latina. Va a durar 15 minutos y para ello le damos la bienvenida a Francisco Cavalcante, quien va a moderar esta charla. Francisco es gerente ejecutivo legal, acá está, a mi izquierda, gerente ejecutivo legal de Grounds Institute, siendo la persona más joven en la dirección de esta organización. Es licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Río Grande del Norte, donde participó en grupos de investigación e iniciación científica en las áreas de Derecho Constitucional, Educación y Políticas Públicas, junto con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Y recibió, a su vez, el Premio Luis Di Souza de Investigación y la felicitación de la Asamblea Legislativa del Estado. Esta charla cuenta también con la moderación virtual de Silvia María Calderón López, consultora independiente, Marilia Maricel y Ricardo Campos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Valentina. Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar acá nuevamente. Esa es nuestra segunda participación en la QGF. Entonces, soy Francisco. Estoy aquí también representando Legal Fronts Institute. Legal Fronts es un think tank de Brasil que composto por diversos investigadores de todo o país e onde discutimos os temas de digitalização, regulação de plataformas, inteligência artificial, infraestrutura de telecomunicações e governança da internet. Acá comigo está também Amanda Mota Barcelo, que é investigadora do Centro de Estudos de Governança da Internet Legal Fronts e também da Universidade de Mendonça. Nosso painel tem um objetivo geral de discutir a governança dos data centers em América Latina, especialmente seus aspectos regulatórios e de aspectos regulatórios e sustentáveis. Então, acá hoje vamos discutir um pouco sobre as principais ambientes e barreiras regulatórias, especificamente tendo uma perspectiva comparada dos contextos de Brasil, Argentina e Europa, e também de outras organizações. Considerando também a diversidade multissetorial, temos acá pessoas de governos, pessoas de academia e também da sociedade civil. Silvia está acá conosco também como moderadora em linha e para começar nossa sessão, temos uma apresentação de Olga Cavalli, como apresentada acá anteriormente. Olga é da faculdade decana da Faculdade de Defesa Nacional de Argentina e falará um pouco sobre a perspectiva da Argentina em no debate sobre data centers, regulação e sustentabilidade. Temos um vídeo de Olga em linha que introduzirá o painel. Hola, espero que se encuentren bien. Les mando un gran saludo. Estoy de viaje en este momento. Estoy grabando este video en Bélgica. Ya tenía este viaje programado mucho antes de que se estableciera la fecha del IGF Nacional, que va a ser mi querido país en Argentina, así que lamento estar ahí con ustedes. Y agradezco mucho a Francisco y a su organización Legal por haber organizado este panel y por haberme invitado. En 5 minutos quiero hablar de dos temas. Uno son los data centers con infraestructuras críticas y otro qué normativas internacionales se utilizan para construir y para darle forma a los data centers. Algunos países pueden tener legislaciones específicas que reconocen específicamente los data centers como infraestructuras críticas. Hay otros que lo hacen de manera más implícita a través de distintas regulaciones. Por lo menos en Argentina no tenemos ninguna regulación específica que considere a los data centers como infraestructuras críticas específicamente, pero son considerados como parte de las infraestructuras críticas cuando en esos data centers se alojan sistemas que prestan servicios esenciales, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones, de salud, de gobierno, defensa o energía, por lo bancos. En el caso de Chile, es un país que está muy avanzado con normativas, define legalmente infraestructuras críticas desde 2021 y es uno de los países más avanzados en temas de darle un formato legal al tema de infraestructuras críticas de data centers. En especial, los data centers de servicios esenciales, como las entidades financieras, por ejemplo, y telecomunicaciones, están explícitamente incluidos en las legislaciones de infraestructuras críticas. En el caso de Brasil, tiene una legislación en marcha desde 2018, que es el marco legal
de protección de infraestructuras críticas, y los data centers son considerados críticos en el caso parecido a los casos anteriores, que prestan servicios esenciales, por ejemplo, servicios de energía, salud, banca, parecido a los casos anteriores. En el caso de México, México reconoce los data centers dentro del marco de protección de infraestructuras críticas digitales. A través del CERMX y la Secretaría de Seguridad Pública impulsa a la ciberresiliencia de estas infraestructuras. En el caso de Colombia, incluye data centers dentro de su política nacional de seguridad digital como infraestructura crítica de las tecnologías de información y comunicaciones. Algunos países, como les dije, tienen legislaciones específicas, otros tienen legislaciones asociadas o que incluyen a los data centers y a las infraestructuras críticas para tenerlas dentro de su marco legislativo. Por otro lado, quería comentarles bajo qué normas se consideran importantes cuando se construye un data center. Por lo menos en Argentina no tenemos un estándar de una certificación específica, pero en muchos países se utilizan las normativas que les voy a comentar ahora. Estos que les voy a contar son los estándares y certificaciones más utilizados en el diseño y construcción y operación de mantenimiento de data centers en muchos países. Uno, el más conocido, es el del Uptime Institute, que es la certificación TIER. Es el estándar más reconocido a nivel global para clasificar la disponibilidad y redundancia de un data center. No todos los data centers son clasificados de la misma manera y dependen de distintos niveles de clasificación, que ahora se van a nombrar brevemente. El Tier 1, o sea que el nivel más básico, es una estructura básica sin redundancia y que tiene mínima disponibilidad. El Tier 2 es una redundancia parcial. El Tier 3 es una redundancia concurrente que puede realizar un mantenimiento o actualizaciones sin interrumpir la operación de los servicios que se alojan en data center. Y el Tier 4, que es una tolerancia total a fallos, muy costoso, obviamente tiene una resiliencia muy grande ante cualquier evento. No existe ningún data center, por lo menos que yo tenga información hasta ahora, en Tier 4 en América Latina. Entonces, una de normas que se usan es el del Uptime Institute certificación TIER, con estos cuatro niveles. Después tenemos la norma europea para la construcción de centros de datos, que se llama EN 50600. Esta norma establece requisitos para el diseño, construcción y operación de centros de datos, incluye aspectos de seguridad física, también eficiencia energética y gestión del rendimiento. También se divide en diferentes aspectos del centro de datos con cuatro clases de disponibilidad que son bastante parecidos a los cuatro tiers que les dije, del 1 al 4 que les mencioné en la normativa de Uptime. Pero en este caso están más enfocados a la resiliencia, cuán rápida es la recuperación una vez que haya habido algún incidente. Hay otra normativa que también se las nombro brevemente, la ANSI-TIA 942, que es la de infraestructuras de telecomunicaciones para data centers, los clasifica también en niveles parecidos a los tiers de la normativa que mencioné recién. Es una norma técnica muy detallada, es como una base como más para de tipo de ingeniería y arquitectos de data centers. Y se usa un poco no para certificar, sino como una guía de la construcción de un data center. Y finalmente, la muy conocida ISO 27001, que es de seguridad de la información, pero en este caso la certificación muy adoptada por entes públicos y proveedores de servicios cloud se aplica a la gestión de la seguridad de los datos alojados en el data center, no tanto de la edificación y el peso del data center. Estos son 5 minutos, espero que les haya resultado interesante. Tengo más detalles en el caso que les interese, me escriben. Quiero contar que la próxima Escuela del Sur de Gobernanza Internet, la South School and Governance 2026, va a ser en el bello país, en la ciudad de Guatemala, la primera semana del mes de junio. Así que nos sigan por redes sociales si les interesa una beca tanto presencial como virtual. Deseo que tengan una muy buena reunión. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Olga. Agora cambiaremos para os aspectos regulatórios e jurídicos e também cambiaremos para o português com o professor Ricardo Campos, que é professor da Goethe-Universität Frankfurt am Main, na Alemanha, e também é diretor do Legal Fronts Institute. Professor Ricardo. Acredito que não está sendo possível te ouvir. Agora, melhorou? Agora sim. Sim? Ah, então tá bom. Primeiramente, queria
Foi escrito aqui que no online estamos escutando bem, então que agora devem todos da plateia estar escutando. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Hoje, apesar de morar na Alemanha, estou falando do Brasil, de Brasília, e vou utilizar esse poucos 5 minutos que foi me concedido para pular nominata, agradecendo já o convite, e vou falar de alguns aspectos, principalmente relacionados ao Brasil, sobre a questão de data center. Eu estou, inclusive, aqui em Brasília, participando de alguns eventos relacionados ao data center, a questão da construção da política nacional de data center, que tem tomado tanto a pauta do Congresso Nacional, como também do governo e das agências reguladoras, especialmente da Anatel. Interessante é que muito do que a gente fala sobre a economia de dados, ela ocorre pelo data center e por cabos, né? Até mesmo a nuvem, que nos possibilita hoje estar aqui com pessoas de diferentes partes do mundo, ela, em grande parte, funciona através da infraestrutura de data center e de cabos submarinos. Então, praticamente toda a nossa internet, de alguma forma, passa por essa infraestrutura, né? Desde um Pix, um pedido de aplicativo, ou um vídeo de streaming, né? De acordo com o banco, o BTG Pactual, o Brasil já concentra 46% da capacidade instalada de data center na América Latina, sendo seguida pelo México, Chile e Colômbia. A projeção é que até 2030, os incentivos na região elas vão ultrapassar 15 bilhões de dólares, né, impulsionados também pela construção de data centers pelas empresas como Google, Microsoft, Amazon, Oracle e assim por diante. Eu vou, para utilizar melhor o meu espaço, eu gostaria de falar de alguns aspectos regulatórios, principalmente o regime especial de tributação para serviços de data center, que foi criado pela medida provisória 1318 de 2015 e representa um importantíssimo marco na política de soberania digital e transformação tecnológica no Brasil. Quem tiver interesse de olhar em forma concreta a regulação, essa medida provisória, 1318, ela é central. Ela foi inserida no pelo Plano Nacional de Data Center, o PNDC, e na nova Indústria Brasil, que é um programa que busca impulsionar o crescimento de setores estratégicos como inteligência artificial, computação e nuvem e internet das coisas. O REDATA, né, que é a sigla para o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center, ele combina incentivos fiscais e contrapartidas estruturantes, né? As empresas beneficiadas, elas deverão investir 2% dos recursos em pesquisa e desenvolvimento nas cadeias produtivas digitais, destinar pelo menos 10% da capacidade de processamento ao mercado interno e adotar padrões rigorosos de sustentabilidade com uso de energia renovável e eficiência hídrica. Né? Há um potencial dentro desse programa do REDATA de atração de 2 trilhões de reais em investimento na próxima data. O REDATA, ele, de alguma forma, tenta consolidar o Brasil como um importante hub regional de data centers sustentáveis, unindo inovação, transição verde, soberania digital em uma mesma estratégia nacional. Então, o que eu tenho visto é que essa medida provisória, ela de alguma forma concentra o que há de concreto no Brasil sobre regulação de serviços de data center, de forma concreta a partir de um regime tributário pensado por uma construção, uma arquitetura muito inteligente que visa justamente criar incentivos em diferentes frentes, ligando também a questão energética. E caminhando agora para o final da minha fala, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns dilemas e desafios, especialmente os regulatórios energéticos e geopolíticos. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem alertado o governo para o risco de concentração excessiva dessas infraestruturas críticas em poucos polos, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, aonde chegam 17 cabos submarinos. Essa concentração aumenta a vulnerabilidade do sistema, como afirmou, por exemplo, o presidente Baigorre, o presidente da agência,
quando se coloca todos os ovos na mesma cesta, um incidente pode afetar o país inteiro. A autarquia defende também a desconcentração territorial de data centers como condição para ampliar a segurança cibernética e a conectividade regional e a soberania digital. Essas preocupações se somam também à questão energética. Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, a demanda pode chegar a 9 gigawatts até 2035. E os novos complexos de IA já projetam um consumo equivalente ao de 16,4 milhões de residências. Então, conectar e sustentar esses empreendimentos exige uma coordenação extremamente complexa entre os ministérios, a ANEEL e também o governo, né? Bem como também políticas que equilibram eficiência, sustentabilidade e também, do ponto de vista regulatório, é muito importante se focar, né, por se tratar de uma infraestrutura, na previsibilidade regulatória, quer dizer, em marcos que levam em conta tanto a economia quanto também a segurança para o investimento a médio e longo prazo de empresas nessa infraestrutura digital. Então, eu gostaria de agradecer, Francisco, novamente o convite, é uma honra estar aqui, espero ter podido contribuir com esses 5 minutos ao evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo, por trazer uma perspectiva da regulação. Nós já começamos o nosso painel com a apresentação da Olga, trazendo uma perspectiva da área de telecomunicações, da parte técnica. Entramos agora no debate regulatório e nós temos também conosco a Marília Maciel, que é da Diplo Foundation, uma organização do terceiro setor, que vai trazer a sua perspectiva. Marília, seja bem-vinda. Obrigada, Francisco. Muchas gracias. Gostaria de cumprimentá-los em castelhano, aunque vou falar em português, porque hablo mais rápido em português, não tão rápido quanto Olga, pero consigo passar mais mensagens neste curto espaço de tempo. Então, estou muito contente de estar aqui. Queria agradecer o convite, começar agradecendo a vocês para participar dessa conversa. Eu acho que essas conversas rápidas, elas não têm muito objetivo de dar respostas prontas, mas mais de levantar e semear questões que podem ser levadas a outros espaços de debate e a outras conversas. E uma expressão que me chamou a atenção quando eu vi o título do painel foi o de sustentabilidade. Geralmente a gente coloca sustentabilidade, a gente associa essa ideia muito à questão ambiental. E claro, existe a questão da sustentabilidade ambiental, mas o conceito de sustentabilidade ele é mais amplo. Ele abarca um pilar econômico e um pilar social também. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala de data centers sustentáveis, que é a expressão que está no título do painel? Primeiro, do ponto de vista ambiental, os países na nossa região, inclusive o Brasil, como bem colocou o professor Ricardo, têm tentado estabelecer esse link entre as suas políticas para data centers e a questão da promoção da sustentabilidade ambiental. Então, planos como o Plano Redata do governo federal brasileiro estabelece e condiciona a atração de data centers ao uso de energias renováveis, eficiência energética, baixo consumo de água. Mas há vários pontos a considerar nesse tema. Primeiro, o que a gente tem num plano de data centers no papel e na prática podem ser duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, o Plano Nacional de Data Centers, que foi colocado em prática pelo governo chileno em 2024, ele representou uma política, até certo ponto, super bem sucedida de atração de data centers. Mas o governo também reconheceu que, na prática, isso gerou um alto custo, tanto ambiental quanto social. E percebendo esses custos, o governo do Chile tem usado dados e geolocalização para que o Estado avalie com muito mais informação e propriedade onde no território os data centers podem ser instalados de maneira a mitigar o seu potencial impacto ambiental e social. Eu acho que a mensagem principal nesse tema é que, em termos ambientais, a gente não pode trabalhar com mitigação de danos. Quando o estrago está feito, ele já está feito. Então, a gente precisa antecipar e estabelecer de maneira soberana as condições de investimento, a localização
desses investimentos, baseado não somente em objetivos importantes como a resiliência do sistema, nem em metas gerais como baixo consumo energético, mas também ancorada em dados geoeconômicos e sociais colhidos no terreno, colhidos em campo. E aí eu acho que a cooperação regional, nossa região tem institutos interessantíssimos de coleta e análise de dados. E a experiência regional e a troca de experiência pode ser fundamental para a gente ter um entendimento melhor de como a gente pode estruturar a nossa política para data centers no terreno. O outro pilar da sustentabilidade é o pilar econômico. Na nossa região, a gente ainda carece de muita infraestrutura de tecnologia. E os data centers, eles são importantes para dar suporte à economia baseada nos dados que precisa dos data centers para funcionar, os serviços que utilizam data centers. Mas a nossa região, ela não pode ficar focada somente na economia baseada nos dados. Ela precisa se preocupar com a economia, com o mercado de dados em si. Os dados, eles são elementos fundamentais hoje para a produção de um país. Eles são tão importantes como terra, capital e trabalho. E aí falta uma reflexão mais ampla em todos os nossos países sobre como a gente vai estruturar uma economia de dados. Países como a China já têm uma reflexão muito mais avançada nessa discussão. Faz sentido a gente travar um debate sobre o que significa uma economia de dados no âmbito da nossa região? Eu acho que sim. Tem alguns tópicos de comércio em que os nossos países na América Latina escolheram caminhos regulatórios muito diferentes. E hoje fica difícil da gente encontrar uma estratégia comum. E eu acho que isso ajuda a explicar a nossa dificuldade de articulação como América Latina em espaços como a Organização Mundial de Comércio, por exemplo. Mas o tema do mercado de dados é um tema novo. Esse mercado ele está em processo de definição. Então, uma definição comum e coordenada regional pode ampliar muito o capital político da região nos temas de economia digital. E aí, entrando no terceiro pilar da sustentabilidade, que é o pilar social, aqui eu queria deixar uma nota sobre a governança, da discussão sobre esses temas. Primeiro, a governança no plano nacional. A gente está tomando decisões que vão ser importantíssimas para a infraestrutura dos nossos países, para a soberania dos nossos países e para como a economia vai se estruturar para gerações futuras. Então, consulta e participação multissetorial, mas não somente multissetorial, mas das populações afetadas diretamente por essas políticas é fundamental. E é preciso que fique claro para essas populações, principalmente, qual é o retorno que elas vão ter no investimento que o Estado tem sido feito. O retorno não só do ponto de vista da infraestrutura, que esses data centers podem reverberar em regiões que podem ser até regiões deprimidas, mas também em relação à formação de mão de obra, para atuar nesses setores mais dinâmicos da economia. E aí, do ponto de vista governamental e interpaíses na nossa região, eu acho que é preciso que a gente coloque em prática mecanismos de governança que ajudem a gente a travar um diálogo estratégico, que talvez vá até do ponto de vista mais amplo do que tecnologias e setores específicos como data centers. A gente precisa aumentar a nossa capacidade de administrar as relações de interdependência entre os países que existem necessariamente na economia digital global, nas suas várias camadas, de semicondutores até plataforma. Como é que a gente vai diminuir os riscos, por exemplo, a coerção tarifária que alguns dos nossos países têm passado, que pode vir a acontecer, por exemplo, porque um dos nossos países resolveu, dentro do seu direito legítimo, regular um setor da economia digital. Como é que a gente vai garantir o acesso a insumos estratégicos como semicondutores avançados? Como é que a gente vai usar com inteligência as nossas vantagens comparativas, como a abundância de minerais e terras raras, as fontes de energia renovável, para melhorar a nossa posição nas cadeias produtivas globais e passar a participar da produção de tecnologia do ponto de vista mais complexo? Então, eu acho que diversificação de parcerias do ponto de vista global é fundamental para todos os países, mas o mundo ele também está se regionalizando. As regiões elas estão se articulando, principalmente do ponto de vista de acesso e comércio de tecnologia. E é preciso também que a nossa região se articule, talvez de uma maneira mais coordenada, para que a gente possa prosperar mais e participar da economia global politicamente com mais peso. Acho que eram essas minhas reflexões para hoje. Eu sei que já passei um pouquinho do meu tempo,
Devolvo a palavra para você, Francisco, e agradecer Obrigado, novamente. Marília, pela explanação. Aqui nós tivemos 3 perspectivas. Nós vamos abrir agora para um bloco de 2 perguntas, se alguém aqui tiver interesse. Perguntas de 30 segundos. Alguém tem interesse? Não. Então, nós vamos passar para as considerações finais, que nós temos aqui uma charla rápida, uma sessão rápida. Então, a ideia é apenas provocar e trazer as perspectivas de uma forma mais concisa, né? Então, professor Ricardo, você tem 2 minutos para fazer alguma consideração, e Marília igualmente, para a gente fechar a nossa sessão rápida. Obrigado, Francisco, novamente pelo convite, pela possibilidade de estar aqui presente. Eu queria só chamar a atenção para um ponto muito interessante que eu tenho refletido nos últimos tempos e estou até começando a escrever, que é o conceito de infraestrutura. A gente tem um conceito de infraestrutura que ele se consolida dentro do direito administrativo, principalmente a partir do século XIX, quando surgem as grandes cidades. Então, quais eram as infraestruturas básicas? Até dentro do direito administrativo alemão, se usava um conceito de Daseinvorsorge, que é uma prestação existencial, né? É a tradução. Então, quais seriam as prestações existenciais do século XIX que, então, conferiam o nome, o conceito em infraestrutura e também, por trás do conceito, um novo regime jurídico para esse tipo de relação entre público e privado, né? Essas prestações existenciais eram principalmente ligado à encanação de água, encanação de esgoto, recolhimento de lixo, depois, mais tarde, trilhos de trem, quer dizer, locomoção, circulação, e energia elétrica. E depois foi se estendendo. Então, quer dizer, o conceito de infraestrutura, ou na tradução do alemão, de prestação existencial, antes ligada só ao Estado e depois privatizada, ela tem uma conotação que hoje migrou muito para o meio digital. Então, hoje a gente fala em infraestrutura crítica, mas pouco é refletido qual deveria ser o regime jurídico. Se ele deveria se assemelhar ao regime jurídico de prestação existencial que a gente deu no século XIX, ou se a gente trataria isso de forma fragmentada como tem sido tratado até hoje, né? Então, minha pergunta que eu coloco para a plateia, para reflexão, é se não deveria, principalmente na questão de data center, que envolve questões mais complexas e até mais sérias, como soberania nacional, se a gente não deveria tratar isso de forma mais sistemática a partir do conceito de infraestrutura do direito administrativo. Muito obrigado, professor. Agora, Marília, os nossos 2 minutos finais. Obrigada, Francisco. Acho que eu vou aproveitar esses 2 minutos para tocar num ponto que a gente falou, acho que todo mundo tocou nesse ponto, mas não esmiuçou muito, que é a questão da soberania. Eu acho que a ideia da gente atrair data centers para o nosso território se encontra hoje em dia bastante atrelada a essa noção de tentar reforçar a soberania. Mas é preciso que a gente também compreenda que ter data centers localizados dentro do território de um país, por si só, não é suficiente para garantir a soberania digital e a soberania sobre os dados hospedados. A soberania regulatória, ela vem da possibilidade de um país conseguir autonomamente, a partir do processo de discussão das suas instituições, colocar em prática leis e regulação sobre um determinado tema. E é essa capacidade que vários países no mundo, hoje em dia, vem sendo colocada em xeque. Aqui na Europa, vários países pensaram, por exemplo, em estabelecer taxação de serviços digitais. E essa ideia de estabelecer taxação, ela encontrou uma oposição política bastante forte, encontrou ameaças de introdução de tarifas. Então, essa soberania regulatória, ela se encontra em xeque. E aí fica a nossa pergunta. Mesmo que a gente tenha data centers aqui, se a gente decidir regular a tecnologia, como é que a gente vai responder a esse tipo de problema que a gente pode encontrar no futuro em relação à nossa soberania regulatória? Em contrapartida, a outra face da moeda do exercício da soberania é a gente não ter 2 soberanias concorrentes no mesmo território. E isso, quando a gente discute
tecnologia, sobre vários vieses hoje, a gente vê que existe uma tendência à extraterritorialidade regulatória. Algumas vezes essa extraterritorialidade é vista como algo, em alguma medida, positivo, como a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, que estabeleceu a extraterritorialidade, mas de alguma maneira puxou os estándares de proteção à vida privada para cima. Mas a gente também tem regras que impactam diretamente a questão dos data centers, como o Cloud Act dos Estados Unidos, que fazem com que o governo americano possa requisitar o acesso a dados de empresas americanas, ainda que essas empresas não estejam localizadas nos Estados Unidos. E esse regime jurídico, ele coloca, em alguma medida, os dados hospedados nos nossos países à mercê desses pedidos, ainda que eles estejam dentro da nossa jurisdição. Então, é preciso que a gente separe aquilo que a gente quer hospedar em data centers que são de empresas estrangeiras e aqueles dados sensíveis que realmente são importantes para a segurança nacional, para temas sensíveis para o país. A gente precisa criar uma infraestrutura pública também, à parte, que não vai concorrer necessariamente com a infraestrutura privada, ela tem um outro propósito, mas que a gente consiga reforçar a nossa soberania nesse sentido também. E juntas, talvez, esses dois lados da política consigam fazer avançar um outro viés da soberania, que eu acho que a gente precisa trabalhar como região também, que é a soberania cognitiva. Ok, temos os dados no nosso território, mas quem extrai o valor dos dados, quem extrai a inteligência a partir desses dados? Eu acho que é isso que a gente precisa reforçar também. A nossa capacidade de criar, de extrair inteligência e de pensar em novos serviços, novos modelos de negócio a partir dos dados que estão disponíveis. Obrigada, Francisco. Bom, para finalizar, nos agradecemos, né, as reflexões da Marília, do professor Ricardo também, da professora Olga Cavalli. Ficou bem perceptível, né, a importância, né, da soberania dos data centers, né, na construção dos países, né, dessa tecnologia. E também como é importante não apenas ter mecanismos governamentais, como também a atuação, né, da sociedade civil, do setor privado também, um trabalho bem multissetorial, né. No mais, agradecemos a participação bem cheia, né, do painel rápido. E é isso. Obrigado, pessoal. Graças.